os nossos olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui no domingo, ó Deus, pela manhã, ó Deus. Nós largamos os nossos lares, ó Deus, nós acordamos, ó Deus, tomamos o nosso café e viemos ao seu encontro, ó Deus, ao encontro do teu culto, ó Deus, ao encontro da adoração a Ti, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor não está à procura de adoração, mas está à procura de adoradores, ó Pai, aqueles que adoram em espírito e em verdade, ó Pai. Que o Senhor receba hoje, ó Deus, o nosso culto, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos dê capacidade, ó Deus, para falar e meditar sobre a Tua palavra, ó Deus. Nos dê capacidade para falar aos corações através dos Seus louvores, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor esteja no nosso meio, ó Pai. Que o Senhor esteja passeando, que o Senhor esteja edificando as nossas vidas, ó Deus. E que mais uma vez nós possamos sair daqui fortalecidos pelo Teu poder, ó Deus, pela Tua graça, ó Deus, e pela Tua misericórdia, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, a bênção, ó Deus, para aqueles que não estão aqui hoje, ó Deus, aqueles que não puderam comparecer, ó Deus, ou estão por algum motivo, ó Deus, enfermos, ó Deus, por algum motivo doentes, ó Pai, por algum motivo, ó Deus, eles não puderam vir hoje, ó Deus, que o Senhor esteja visitando a vida de cada um, ó Pai, que o Senhor esteja dando a cura, ó Deus, esteja dando a libertação, ó Deus, esteja, Senhor, Deus, abençoando a vida deles como o Senhor tem nos abençoado aqui, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, ó Pai. Ó Senhor, a família, ó Deus, que é o centro da nossa sociedade, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os nossos filhos, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando os nossos pais, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os nossos vizinhos e vizinhas, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando os nossos parentes, ó Deus. Derramando sobre ele a tua misericórdia, ó Deus, assim como o Senhor fez conosco, ó Deus. Porque se nós estamos aqui hoje, ó Deus, unidos, ó Deus, louvando, agradecendo o Teu santo nome, ó Deus, foi pela Tua misericórdia, ó Deus, foi porque o Senhor teve carinho para conosco, ó Pai, foi porque o Senhor viu em nós, ó Deus, e nos deu uma chance, ó Deus, uma oportunidade, ó Pai. Que o Senhor dê essa oportunidade também, ó Deus, para aqueles que fazem parte da nossa família, ó Deus, mas que não estão ainda, ó Deus, com o coração completamente voltado para Ti, ó Deus, com o coração quebrantado no Teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Pai, mexa mexa, ó Pai, na estrutura da vida dessas pessoas, ó Deus. Derrame sobre ele o Teu amor, ó Deus. Derrama sobre eles, ó Deus, a Tua unção, ó Deus. Derrama sobre eles a Tua misericórdia, ó Deus. E que eles possam ver em nós, ó Pai, a Tua luz, ó Deus, que eles possam ver resplandecer na nossa vida, ó Deus, a luz do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, e que a bênção possa atingir a vida deles, ó Pai, através de nós, ó Deus, através do nosso testemunho, ó Deus, através da nossa vida, ó Pai, através daquilo que nós fazemos para louvar e agradecer ao Teu santo nome, ó Pai. Ó Senhor, fica conosco mais uma vez nessa manhã, ó Deus. Toma as rédeas desse culto, ó Pai, porque ele é para Ti, Senhor. Abençoa as nossas vidas, ó Deus, mas vem ficar conosco, ó Pai. Vem fazer presente em nosso meio, ó Deus. Vem, ó Deus, habitar em nossos corações, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, ó Deus. É em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nossa irmã Cláudia. Amém. Nossa irmã Cláudia vai trazer os nossos louvores hoje pela manhã. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler o Salmo 29 para a nossa meditação. E o Salmo nos diz assim: tributai ao Senhor, ó filhos os poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim,
O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz as corças dar à luz e desnuda as florestas. No seu templo todos dizem: glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com paz. Glorificado seja o nome do Senhor, porque a voz dele realmente ela transforma. Ela faz grandes coisas no nosso dia a dia, né, irmãos? Grandes milagres no nosso ser. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz e saber que a Tua voz é tremenda, Deus, em nome de Jesus. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Oh, Deus bom, aleluias ao Teu nome, Senhor. Glória a Deus, Deus majestoso. Ensina-nos a obedecer a Tua voz, Senhor, a ouvir, a temer e tremer diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fala, Senhor, conosco, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és soberano, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia ao Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, ele eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glórias te damos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus.
Glória ao teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dai-nos um coração, Pai. Oh, Deus, igual ao teu. Tu clamares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus, Senhor. Dá-nos um coração parecido com o teu, Senhor. Em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Que Deus, que possamos ser desejosos de ter um coração parecido com o de Deus, né, irmãos? Às vezes eu fico lá em casa pensando, meditando na harmonia do Evangelho. Teve um dia que a nossa irmã Rosana, ela esteve aqui pregando, e que Deus continue a abençoar, usar a vida e o amor que ela tem pela palavra e para passar. E ela passou muito carinhosamente a mensagem para nós falando sobre Noé. E a gente, cada dia está vendo, assim, está sentindo, irmãos. A gente sonha, a gente sente que é muito próxima a vinda de Cristo. E o nosso coração, às vezes eu fico pensando, tem que estar desejoso a mudança. Porque eu vejo o nosso dia a dia, Satanás, ele conhece todas as nossas fraquezas. E se nós não resistirmos e fugir dele, ele vai estraçalhar com a nossa vida. Então a importância da gente amar e às vezes calar, irmãos, principalmente dentro de casa, que nós que temos filhos, que às vezes está mais à vontade, às vezes a gente fica um pouco irado, e a gente parar e amar e ouvir. Esses dias eu tenho pensado muito, às vezes eu e o marido, às vezes o pouquinho que a gente para, eles vem falando em cima da gente, conversa. Ah, mas vocês já vão sair daqui? Então é importante a gente, às vezes naquele tumulto, deitado na cama, eles querem ficar do nosso lado, eles querem ficar falando, e às vezes a gente está um pouco cansado, principalmente dentro de casa. A gente cultivar esse amor de Cristo nos nossos corações, com aqueles que a gente tem mais intimidade, são os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos vizinhos, né, irmãos? Porque a gente eu tenho pensado muito nisso, tem que andar vigiando mesmo, porque tempos são difíceis e a falta de amor é enorme. É tanto pregar o amor e a falta dele é enorme. Chamar o nosso irmão para... Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo de número 4. O Senhor tem uma mensagem para nós essa manhã. Livro de Esther, capítulo número 4. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, recebe agora, Senhor, essa oração, ó Deus. Eu me coloco nas Tuas mãos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito possa falar através de mim, ó Pai. Que não fale eu, ó Deus, mas que o Senhor fale para a Tua congregação, ó Deus, aquilo que Tu queres falar, ó Deus, o Teu recado, ó Pai. Que o Senhor fale, ó Deus, e fale aos corações, ó Deus, para que haja entendimento, ó Deus, para que haja mudança, ó Deus, para que o Teu Espírito possa estar reinando sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço nesta manhã, ó Pai, nesta hora, em nome de Jesus, Senhor. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14, irmãos. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Mardoqueu respondeu a Esther dizendo-lhe: Não creias que por te encontrares no palácio do rei, será aqui escapar de dentre todos os judeus. Se tu guardares silêncio neste momento, o alívio e o resgate dos judeus surgirá de outro lugar, mas tu perecerás junto com a família do seu pai. E quem sabe se para este tempo foste chamada e te chegaste ao reino. Amém, irmãos? O livro de Esther, talvez
talvez seja no Velho Testamento um livro mais... Todo mundo conhece a história de Esther, né? A menina que virou rainha. E talvez seja um livro um pouco, não vou dizer deixado de lado, né? Mas um pouco de preconceito com o livro de Esther, né? Você não escuta muitas pregações sobre o livro de Esther. Você não tem muitos estudos sobre o livro de Esther. E até pouco tempo, né? Até alguns anos atrás, né? Esther era até mesmo... O livro de Esther até mesmo colocado em xeque a sua participação do cânon da Bíblia, né? Porque é o único livro que não fala de Deus diretamente. Acontece o milagre de Esther virar rainha, acontece as coisas que aconteceram no livro ali, mas não faz menção a Deus diretamente, né? E muitos teólogos, estudiosos, né, questionavam a entrada de Esther no cânon sagrado, né, na Bíblia, né, no Velho Testamento, né? A gente não sabe quem escreveu o livro de Esther, né? Algumas pessoas acham que foi Mardoqueu, o primo pai adotivo dela, né, que era primo dela, mas que criou ela como filha adotiva, né? Mas quando você vai lendo o livro, você vê que tem partes ali que não poderia ser ele que escreveu, porque ele não estava presente no lugar e nem foi ele que participou da conversa, da coisa. Não tinha como ele escrever um diálogo tão perfeito, né? E essas são algumas pormenores do livro, né? Que é um livro extremamente inspirado por Deus, mesmo não falando diretamente o nome de Deus ou não tratando de Deus diretamente. E na época de Esther, as pessoas confundem às vezes porque Neemias na Bíblia vem antes de Esther, mas na verdade os acontecimentos do livro de Neemias foram depois da história de Esther, mais ou menos uns 30 anos depois. Então o povo judeu ainda estava no cativeiro ainda. O Império Medo-Persa tinha dominado a Babilônia e quem era o imperador, né, o rei desse império era Assuero. Assuero era um rei que, para quem gosta de ver filme aí, talvez não entenda muito da história, mas gosta de ver filme aí, quem vê o filme 300, é um personagem lá que o nosso ator aqui brasileiro, Rodrigo Santoro, fez, né? Ele era Xerxes. Assuero e Xerxes são as mesmas pessoas na história. E Assuero, no capítulo 1 de Esther, Assuero convida todo o seu reino para um banquete e uma festa, né? E ele quer mostrar nesse banquete, nessa festa, as glórias, as belezas e toda a formosura do reino dele, que era um reino muito grande, incluía mais de 137 províncias ou 137 países na época. Era um reino que, na verdade, era praticamente todo mundo conhecido na época, estava debaixo do domínio de Assuero, né? E ele faz uma festa, um banquete para todo o reino. E diz o texto lá no capítulo 1, no versículo 4, que o banquete durou cerca de 180 dias. 6 meses de banquete. Imaginou o nosso diácono Flávio fazendo um arroz para 6 meses de banquete? Haja arroz, hein? E eu, quando era criança, quando eu era da igreja metodista, né? E eu lembro, ontem até lembrei disso, a gente estudou o livro de Esther na escola dominical lá um tempo. E eu fiquei assim, eu era pequeno, né? Fiquei assim, poxa, como é que esse povo vivia 180 dias, 6 meses de festa? Poxa, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, ué. Como é que fazia? Como é que era a vida desse povo durante 6 meses, né? E realmente as festas, se você for estudar as festas antigas lá, daquela época lá, quando o rei mandava parar, era para parar tudo mesmo. O povo parava e festejava e a festividade era tamanha. E nesse banquete, nessa festa, né, Assuero, quando estava no término na festa já, ele chamou a rainha então da época, que era Vasti, para poder se apresentar, porque ela era uma mulher muito bonita. Ele queria apresentar ela, ele queria mostrar ela para os súditos dele.
Só que Vasti se recusou a se apresentar perante o rei, ela não quis ir. E Assuero pegou e demoveu, ele tirou Vasti do posto de rainha e escolheu uma nova rainha. E a palavra diz que ele mandou se juntar as mulheres lá do reino, lá, as mais belas, que fosse apresentada a ele, para que ele pudesse escolher uma nova esposa, uma nova noiva, uma nova rainha. E vieram todas. E esse personagem que nós lemos agora aqui, Mardoqueu, ele era como se fosse o capitão da guarda do rei. No capítulo 2 de Esther, ele diz que Mardoqueu se sentava na porta da entrada do rei. E se você quisesse falar com o rei, você tinha que passar por Mardoqueu, tinha que falar com Mardoqueu primeiro, para ver se você podia adentrar perante a sala do salão do rei para poder falar com ele, né? E Mardoqueu era judeu, ele era israelita, e ele tinha uma prima que era órfã e foi criada por ele desde muito nova, que se chamava Hadassa. Hadassa era a prima de Mardoqueu, que Mardoqueu pôs um novo nome dela, que foi Esther, para apresentar ela junto com as outras mulheres ao rei. E você lê no livro, você vai perceber que Mardoqueu teve toda uma estratégia para apresentar Esther ao rei. Ele mudou o nome dela e ele colocou ela como última da fila. Ele esperou as mulheres todas entrarem, porque Esther devia ser uma mulher muito bonita, muito mais bonita do que Vasti, porque quando ela entrou por último, diz que todo mundo ficou embasbacado, né? Todo mundo ficou de queixo caído com a beleza dela. E Esther entrou ali, conquistou com a sua beleza o coração do rei e se tornou a rainha do Império Medo-Persa. Uma jovem judia que não era da linhagem persa, nem Medo, se tornou rainha do Império Medo-Persa, né? E talvez a gente já tenha visto essa história, a gente conhece essa história de Esther, é uma história já conhecida, mas talvez nós nos atentamos para uma tipologia que tem no livro de Esther, que simboliza no livro um tempo que vem do futuro. Na verdade, o livro de Esther, os personagens de Esther, os 5 personagens principais, né? Assuero, Mardoqueu, o primo de Esther, Assuero, o rei, Esther, Vasti e Ramã. Esses 5 personagens representam muito bem aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Assuero era o rei, aquele que tinha o poder total. E ele convocou um banquete, ele convocou uma grande festa. E se nós levarmos isso lá para o final da Bíblia, em Apocalipse, o Senhor fala em um grande banquete também, uma grande festa. O rei que vai fazer uma grande festa para receber a sua noiva. E nessa festa só entram aqueles que fazem parte do reino e a noiva de Cristo. O rei Assuero aqui representa o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder para tirar, para destituir a noiva e para fazer uma nova noiva. A rainha Vasti, ela representa a antiga noiva do rei, que é Israel, aquela que se rejeitou a aparecer, se rejeitou a se apresentar perante o rei, que rejeitou o rei quando veio em terra aqui. E nós temos Mardoqueu, aquele que ficava sentado na porta do rei, que ficava sentado na porta da sala do rei, que para você adentrar e chegar no trono do rei, você tem que
passar por ele. Mardoqueu aqui representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não chegamos a Deus sem passar por Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Algumas Bíblias têm uma tradução errada que diz ninguém vai ao Pai. E a igreja aí hoje, cristã, a igreja católica, ela interpreta isso como sendo uma posição de futuro. Você não precisa hoje passar por Cristo. Você pode orar para Maria ou para um outro qualquer que ele te leva a sua oração a Deus. Você precisa somente de Jesus. Ele faz o trabalho somente lá no final, no futuro. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós dependemos de Jesus. Sem Jesus nós não podemos nos achegar ao Rei Eterno. Nós não podemos nos achegar a Deus. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E a verdade é que o único caminho que existe para chegar a Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai no presente, ninguém vem ao Pai agora se não for por Jesus. E um outro personagem, a rainha Esther. O significado do nome Esther é estrela em hebraico. E lá em Apocalipse fala, ele apresenta Jesus em Apocalipse versículo 1, versículo 16, apresenta o Cordeiro de Deus como aquele que tem as 7 estrelas de Deus. E mais à frente ele fala sobre as 7 estrelas, são os 7 anjos da igreja de Deus. Quem é um anjo da igreja de Deus? O anjo da igreja de Deus somos nós, que representamos a igreja de Deus durante 7 períodos na terra. Então, como Esther, como Hadassah se mudou, ganhou um novo nome de Mardoqueu, nós ganhamos um novo nome de Jesus Cristo e vamos nos apresentar a Ele com um novo nome. E a palavra diz que o Senhor, quando chegar a hora, o Senhor já não vai chamar mais pelo nosso nome carnal aqui, mas vai chamar pelo nome, um novo nome que Ele nos dá. E nós brilhamos como uma estrela quando nós apresentamos a Jesus para as almas que precisam, para aqueles que precisam. Essa manhã o que eu quero dizer para você é que eu e você somos as Esther deste dia. Somos aqueles que fomos transformados, que fomos cuidados por Jesus, fomos alimentados por Ele e Ele nos criou. E Ele nos deu um novo nome. Ele vai nos levar ao Pai, ao Rei. Ele vai nos fazer entrar, mesmo que por último, na sala do trono do Rei e nos apresentar ao Rei. E à medida que nós fomos passando pelas dificuldades que nós temos, pela vida que nós temos, como Esther passou por muitas dificuldades, se tornou órfã e tudo, ela chegou lá e irradiou uma beleza que o rei não se conteve. Nós passamos por dificuldades, passamos por provações, por tempos difíceis. Mas no dia em que nós nos apresentarmos perante o Senhor, será uma beleza sem tamanho, porque nós vamos ser purificados pelas nossas dificuldades, pelas nossas provações, por aqueles que passamos nessa vida. E esse texto que eu li aqui, em Esther 4:13 e 14, né? Em Mardoqueu havia um decreto ali de morte para os judeus que habitavam ali no Império Medo-Persa. E Mardoqueu, se você for ler o capítulo antes, ele ficou triste quando ele soube daquele decreto. Ele se vestiu de pano de saco e se prostrou, porque ele sabia que todos os judeus seriam mortos no Império Medo-Persa. Era uma tentativa de exterminar o povo judeu. E Mardoqueu vai e não procurar Esther, que já era rainha. Ele não consegue se aproximar de Esther, porque ninguém podia entrar no palácio lá do rei com vestimenta fúnebre. E o pano de saco era uma vestimenta fúnebre, era uma vestimenta de arrependimento para o povo judaico.
Então ele fica do lado de fora e alguém vê Mardoqueu ali e conta a Esther o que estava acontecendo. E ela manda um emissário, um mensageiro até Mardoqueu. E esse emissário pergunta para Mardoqueu por que ele está daquele jeito. E Mardoqueu diz, explica sobre o edito do rei. E esse emissário volta a Esther e conta a ela. Então ela manda roupa para ele, mas ele não quer se vestir porque ele se coloca na posição ali de arrependimento, tentando chamar a atenção de Deus para o que está acontecendo. Então Esther sai do palácio e vai ter com Mardoqueu. E lá Mardoqueu fala com ela assim: você é rainha, fale com o rei. Só que havia também um outro decreto naquela época, que ninguém podia entrar sem o rei chamasse na sua presença. Quem entrasse seria morto. E ela fala isso para Mardoqueu. O Mardoqueu diz para Esther: mas você acha que por você habitar no palácio, você é judia também, se você habitar no palácio, você não vai ser morta pelo decreto? E Esther então entende que Deus colocou a ela ali como rainha com um propósito já. Mardoqueu, no final do versículo 14, ele faz uma pergunta para Esther: quem sabe se você não veio ao reino justamente para um momento como esse? E é essa a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, nessa manhã. Quem sabe esse momento que nós estamos passando no mundo, as coisas ficando cada vez piores, peste, fome, guerra, rumores de guerra, quem sabe você não veio fazer parte do reino de Deus justamente com um propósito neste momento? Quem sabe o Senhor não te colocou sentado nessa cadeira? Quem sabe o Senhor não te colocou aqui na comunidade cristã Formosa? Porque o Senhor tem um propósito muito grande na sua vida. E você ainda às vezes não entendeu o seu papel ou não entendeu aquilo que você pode fazer para o reino de Deus. Quando Mardoqueu faz essa pergunta para Esther, Esther dá aquele estalo nela e ela entende por que o Senhor a colocou como rainha de um império pagão, de um império em que eles estavam cativos ali. E ela prontamente, no versículo 15, ela pede para que façam um jejum de 3 dias. Todo judeu faça um jejum de 3 dias. E após os 3 dias, ela vai falar com o rei. E ela diz assim: eu vou entrar na presença do rei e vou falar com ele. E eu vou falar. E se eu tiver que morrer, que eu morra. Mas que eu vou fazer aquilo que Deus me incumbiu para fazer. Porque antes dela ser rainha, ela fazia parte de um povo que cria num Deus verdadeiro. E Mardoqueu deixa até bem claro para ela no versículo 13, né? Que se ela achava que ela estava no palácio, estava protegida, ela não estava. Mas que ele sabia que a vitória, que o livramento para o povo judeu viria de um jeito ou de outro. Ele não cita nem o nome de Deus, mas ali ele já cria no coração dele que Deus ia dar um livramento para o povo. Ia dar um livramento, seja através de Esther. Se ela não quisesse fazer o que tinha que ser feito, ia ser através de outra pessoa, de um outro modo. E às vezes nós estamos numa situação, nós pedimos tanto uma coisa a Deus para estar num lugar, para estar numa situação melhor, e quando nós estamos naquela situação, nós esmurecemos, deixamos o propósito de nós estarmos ali para lá. A pessoa estuda tanto para ser médico, e quando vira médico, ela se torna nariz empinado, a soberba entra no coração e ela esquece de toda aquela luta que ela passou para virar um médico, todos aqueles anos estudando, todas as pessoas que ajudaram, às vezes a origem simples e humilde. Ela estuda tanto para ser um advogado, para ter um curso superior, e quando chega lá no final, quando ela se torna um advogado bem sucedido, ela deixa os amigos e a origem humilde para trás. Tem pessoas que deixam até a família para trás, pai, mãe, irmão, porque acha que estão num outro nível.
Muitas vezes nós somos assim também, nós batalhamos para ter um emprego, para ter uma condição melhor, ou para ter uma casa melhor, ou para ter um carro melhor, ou qualquer outra coisa, né? E a soberba entra no nosso coração e nós não olhamos para trás e vemos a dificuldade que nós chegamos para chegarmos àquele ponto. E por que nós chegamos àquele ponto? Simplesmente porque nós pedimos tanto a Deus, nós buscamos tanto a Deus, e Deus dá esse propósito na nossa vida. Eu vou fazer isso na vida do meu servo, da minha serva, porque ele vai abençoar alguém mais na frente, porque eu quero que ele abençoe fulano de tal daqui a não sei quantos anos. E o Senhor faz isso na nossa vida o tempo todo, e na vida dos servos e servas dele que tem espalhado por esse mundo. Quantos testemunhos nós já escutamos de pessoas que não esperavam, alcançaram uma bênção, e aquela bênção foi bênção para outra pessoa também, porque Deus trabalha em cadeia. Ele me abençoa, eu abençoo a igreja abençoa a vida de outra pessoa que precisa, e assim vai por diante. E quando às vezes Deus dá a bênção para nós, ou então nos coloca numa posição melhor, por soberba, por nos entregarmos às vezes às vontades do mundo, nós cortamos a corrente da bênção de Deus. Na verdade, nós achamos que cortamos. Porque se eu e você não estivermos no lugar para poder fazermos a bênção de Deus fluir na vida dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, da nossa família, Deus vai pôr outro para fazer. E quem vai se tornar perdido não vai ser as pessoas em que nós não abençoamos, mas sim nós, porque nós vamos deixar o fluir do Espírito Santo, cortar o fluir do Espírito Santo das nossas vidas. E nós deixamos de lado o propósito que Deus deu no nosso coração. Esther, por um tempo, ela pensou, quando Mardoqueu falou assim, mas se eu entrar na presença do rei, eu vou morrer, porque é um decreto. Mas quando Mardoqueu falou com ela, mas quem sabe você, Deus não te colocou, e quem sabe você não chegou aí como rainha, porque este é o teu plano no reino, salvar os nossos irmãos, salvar a nossa descendência. E ali Esther abriu seus olhos e viu o que ela tinha que fazer. O Espírito Santo de Deus entrou naquele coração, tirou a venda dos olhos e mostrou para ela o que ela deveria realmente fazer. Esther, você está aí para salvar o povo judeu, não para ser rainha de um reino pagão somente. E nessa manhã, a pergunta que eu quero deixar para você é essa, meu irmão. Quem sabe você não está no reino, você não chegou até aqui, você não se converteu, lavou seu coração, largou o pecado, modificou a sua vida por um tempo como esse, em que as pessoas precisam de Deus, precisam se chegar a Deus. Quem sabe você não veio até aqui, você se converteu e mudou tudo para que Jesus habitasse na sua vida, para que o Jesus habitando na sua vida religasse o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu vizinho, a tua vizinha, o teu colega de trabalho a Deus. Não esqueça do que Deus fez por você, e as bênçãos que Deus te deu são para que o reino seja abençoado, meu irmão. A gente até pode pensar, não, mas isso aí eu comprei, eu conquistei com o meu trabalho. Não, foi Deus que te deu bênção para conseguir, meu irmão. Foi Deus que te levou a conseguir o que você tem. Tudo é para Ele, para a glória dEle. E às vezes nós tomamos aquilo que Deus nos deu para abençoar outras pessoas como se fosse nosso. E nós passamos a vida pensando assim. E a vida se vai muito rápido, meu irmão. A
Bíblia o tempo todo. Na última pregação eu até falei sobre isso. O tempo todo a Bíblia fala. O Senhor Jesus fala o tempo todo. Para não nos preocuparmos com as coisas dessa terra, mas antes nos preocuparmos com as coisas que vêm do alto. Tudo que nós temos aqui, emprego, cargo, empresa, carro, casa, roupa de vestir, tudo é Deus que nos deu. E para onde nós vamos quando nós partirmos daqui, nós não vamos precisar de nada disso. Então o mais importante é fazer aquilo que o Senhor determinou em nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida. Abençoar aqueles que estão nas trevas, tirar aqueles que estão amarrados no laço do passarinheiro, libertar aqueles que estão cativos pela força do Espírito Santo que é em nós, pelo poder de Deus que habita em nós. Se a nossa vida não for com esse intuito, não for com esse destino, se nós não nos posicionarmos com esse destino de ser luz, de ser bênção, de abençoar a vida das pessoas, a nossa vida não serve para nada. É tudo em vão, meu irmão. Todos os momentos que nós passamos com a família, todos os bens que nós adquirimos, tudo aquilo que nós temos se torna em vão, se não for para a glória de Deus. E o livro de Esther fala sobre um quinto personagem que se chama Ramã, que é o inimigo dos judeus. Ramã simboliza Satanás, simboliza o diabo. Ele tinha inveja de Mardoqueu. E Ramã planejou esse plano, esse decreto, fez um plano para que fosse exterminado todos os judeus. E se você for pesquisar, Amã era chamado Amã, o Agagita. E se você for pesquisar, isso tudo tem raiz lá em Samuel, em 2 Samuel. Quando Saul, Deus mandou Saul invadir, exterminar os amalequitas, e ele poupou o rei Agag. E a nossa irmã Rosana até falou num culto de quinta-feira sobre o melhor o melhor obedecer do que sacrificar, que foi o que Samuel falou para Saul, porque Saul deixou o rei Agag vivo e a ordem era para que ele fosse morto. E Samuel, o mesmo Samuel que recriminou Saul, que repreendeu Saul, ele matou o rei Agag. E Ramã era um descendente do rei Agag que havia ficado vivo, daqueles que Saul deixou vivo lá atrás. Ele cresceu no Império Medo-Persa, ele se tornou ali um dos principais do império e assistia perante o rei diretamente. E ele, com inveja de Mardoqueu, e ódio dos judeus pelo que foi feito lá atrás com o antepassado dele, os antepassados dele, os amalequitas, ele traçou esse plano para eliminar os judeus. Se Saul talvez tivesse obedecido, como Samuel disse, a palavra de Deus, que era para exterminar todos os amalequitas, lá atrás, antes de Davi ser rei, isso aqui não tinha acontecido, porque Agag não viria a nascer. Mas por um que desobedeceu lá atrás, todo o povo judeu poderia pagar no futuro. E Deus, sabendo de tudo que estava se tramando ali, porque na verdade, tudo isso no livro de Esther nada mais é do que mais um dos planos de Satanás para tentar impedir que o Messias viesse à vida. Porque se ele exterminasse o povo judeu ali no Império Medo-Persa, Jesus não teria nascido. Mas o Senhor, antevendo isso lá atrás, ele já preparou Esther, já preparou Mardoqueu, um judeu, para ser guarda real principal do rei. E ali ele já preparou Esther, uma menina, para ser rainha, já deu a beleza que ela necessitava para poder chegar lá e causar o impacto que seria necessário. E ali o Senhor
mais uma vez se cumpriu um pedaço do plano da salvação de Deus. Ali o Senhor permaneceu no propósito de salvar o homem, de salvar a humanidade. Porque através desse ato de Ester, o Senhor Jesus veio a nascer. O povo judeu foi livre, voltou para a terra dele, passou por outras dificuldades, mas não foi exterminado. E ali o Senhor cumpriu a sua promessa, que foi trazer Jesus Cristo para nos salvar. E nessa manhã eu quero deixar essa palavra para que você leia depois o livro de Ester, leia toda a história, coisas maravilhosas ali que Deus fez. Não, nem sendo citado, mas Deus já fez coisas maravilhosas ali. Você vê que o Senhor, Ele cuida de nós a cada instante. O Senhor já preparou Ester lá quando Saul errou lá atrás, quando ele não obedeceu. O Senhor já viu lá no futuro o que ele precisava fazer. E ele mudou o destino ali dos judeus numa nação pagã. Ele mudou o edito de uma nação pagã, porque se você for ver, o Assuero até consultou ali os letristas ali, os copistas ali, para ver se ele podia tomar uma mulher judia como esposa, e nada impedia. O Senhor já tinha preparado tudo lá atrás. E assim como nós somos as Esteres de hoje, da última igreja, do final dos tempos, o Senhor prepara tudo na nossa vida. O Senhor sabe aonde nós vamos chegar no futuro, e o Senhor já está preparando o caminho, já está preparando as bênçãos. Mas não depende só dele, porque depende da nossa vontade de cumprir o propósito de Deus na nossa vida, como Ester cumpriu. E assim como eu disse, que o rei preparou aquele banquete para receber a sua princesa, o Senhor tem um banquete preparado para nós, um banquete preparado para a igreja. E a igreja não é a comunidade cristã Formosa, a igreja não tem placa, são vários espalhados por aí dentro de templos e templos, como nós, que vão um dia encontrar com o nosso Senhor, e a hora que Ele nos vê, Ele vai ficar estupefado com a beleza do nosso ser, porque nós fomos tirados ali de órfãos, fomos transformados, ganhamos um novo nome e chegamos cheios de beleza na presença do Deus, porque o pecado já ficou para trás, porque o que era ruim já ficou para trás, o que era errado, e nós seremos transformados e seremos recebidos para um banquete, não de 180 dias, mas por toda a eternidade. Nós receberemos do bom e do melhor, aquilo que talvez nós não tivemos aqui nessa terra, nós vamos ter com o nosso Senhor. E aquilo que talvez nós sentimos falta aqui, nós não vamos nem sentir falta lá, porque a palavra diz que o Senhor enxugará toda a lágrima. A palavra diz que serão tempos de paz e harmonia como se nunca se teve. Serão tempos só de alegria, de louvor, de honra e glória ao nosso Deus. E aí sim nós poderemos dizer, nós estamos vivendo, porque o sentido da nossa vida é a vida eterna com Deus. Tudo que tem aqui é passageiro, mas as palavras do Senhor não passarão. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Talvez uma promessa que nós recebemos até não cumpra da nossa vida de uma pessoa carnal, mas aquilo que Deus promete a nós, Ele cumpre. Porque Deus não é homem para mentir. Ele é puro, verdadeiro. Então, nesta manhã, fica com essa pergunta na sua cabeça, meu irmão. Quem sabe você não está passando por essas dificuldades. Quem sabe você, eu não sei o que você está passando, todos nós temos provações. As coisas ruins acontecem com os bons e com os maus. Mas, talvez nós estamos passando um momento ruim, mas nós podemos olhar para cima e falar, o Senhor me escolheu para estar neste momento aqui. Eu poderia estar pior, porque eu poderia estar no mundo sem esperança nenhuma,
mas eu tenho esperança, porque eu tenho um Deus vivo e verdadeiro, que mesmo às vezes que eu não vença a batalha, eu tenho certeza que a guerra eu vou vencer. Eu posso ter uma derrota. Amém, Senhor. Eu posso sair derrotado em algum momento, eu posso sair cabisbaixo, eu posso sair triste. O povo ficou triste, ficou lá. Mardoqueu se pôs em pano de saco, jogou cinzas e fala que ele andava pela cidade chorando e pranteando. É lógico, era uma notícia ruim, ele ia ser morto. Ninguém recebe uma notícia que vai ser morto, toda a sua linhagem, tudo que ele conhece, e fica alegre. Mas ele sabia que Deus ia dar um livramento. Ele sabia que se não fosse por Esther, ia vir de outro jeito. Às vezes nós podemos perder uma batalha, perder algum sentido da vida, ter uma perca material no trabalho, ou uma perca de um ente querido. Mas é passageiro. A guerra final nós vamos vencer, já foi decretada a vitória. Nós, como servos de Deus, sabemos que o Senhor está ao nosso lado e que nós vamos ganhar no final. Só precisamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida e nos mantermos na posição que o Senhor quer que nós fiquemos. E o Senhor vai agir através da nossa vida. Ficar triste, chorar, é coisa normal, meu irmão. As coisas acontecem. Mas o que nós temos que ter é aquela certeza que aconteceu, perdi. Levanta, tira a poeira do corpo, enxuga o choro e continua na posição que o Senhor pediu para que você ficasse. Continua contemplando o propósito de Deus na sua vida, porque lá no final nós vamos vencer. Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem. Que o Senhor complete ela com o seu Espírito Santo no teu coração. Que vocês possam ler o livro de Esther, porque é um livro não só histórico, mas um livro que traz mensagens ali. O Senhor, eu costumo dizer que você abre aí o seu mensageiro aí, o WhatsApp, o Telegram, qualquer um que você use aí, e você aparece lá com criptografia de ponta a ponta. O Senhor já usava criptografia muitos anos atrás, porque Ele criptografou aqui nessa palavra várias mensagens. E você lê, você acha que é de um jeito, mas depois você medita, aquilo vem na sua cabeça e você vê, mas aqui tem algo estranho, tem algo diferente aqui. E o Senhor pôs aqui mensagens que são lá do futuro, que ainda não aconteceram. O Senhor pôs aqui coisas que estão acontecendo na sua vida, na nossa vida, acontecem, estão aqui na palavra de Deus. Resta a nós recebermos essa mensagem criptografada de Deus, orarmos para Deus e pedirmos o Espírito Santo para falar ao nosso coração, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Leia o livro de Esther, porque ele é um livro maravilhoso, que traz verdades grandes, verdades bíblicas, verdades que vêm do alto do Senhor. Eu espero que os irmãos possam ter entendido, que o Senhor cumpra o seu propósito da sua vida, e que você aceite no seu coração o propósito de Deus principalmente, para que você já é vencedor, mas que você seja mais que vencedor, cumprindo o propósito de Deus. Eu passo a palavra para o nosso pastor Márcio. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Oh, glória a Deus, que você e eu possamos tomar posse nessa manhã desta palavra de avivamento. Só palavra de avivamento. Palavra que fala de uma liderança forte que estava naquele homem. Às vezes as pessoas pensam que um líder tem que ser aquele homem que está lá que está na evidência, né? Aquele homem que foi chamado. Nós vimos aí uma liderança maior do que a do próprio rei na vida desse Mardoqueu, como o nosso irmão trouxe nessa manhã. Aquele homem que conseguiu enxergar o momento que ele estava vivendo. Aquele homem que conseguiu
ver os desafios que estavam à sua frente, os propósitos de Deus na vida daquela sua filha, vamos dizer assim. E que nessa manhã nós também possamos enxergar isso, como Mardoqueu enxergou. E esse homem hoje é reconhecido, como nosso irmão nos ensinou nessa manhã, como uma figura de Cristo. Temos dito aqui na nossa comunidade, nenhuma palavra aqui tem valor se ela não revelar Cristo, se ela não apontar para Cristo, se ela não mostrar Cristo. E essa palavra aqui, embora no Velho Testamento, ela nos traz uma figura muito nítida, como diz o irmão também muito bem, criptografada, ou seja, ela vem só para aquele que já recebeu a Cristo. A criptografia é isso, só um aparelho que tem aquela mesma linguagem consegue ler aquela mensagem. Então, por exemplo, no WhatsApp é assim, se eu te mando uma mensagem, se você não tiver com o aparelho ali preparado, aprovado, né, com ali com o mesmo programa, com o mesmo software ali, você não vai interpretar aquela mensagem. Ela é protegida. E assim é conosco. A mensagem que Deus tem para mim, a mensagem que Deus tem para você, ela vai direto ao seu coração. Você já viu como a semente, ela sabe o momento dela nascer e ela colocar toda aquela carga genética que tem nela em evidência? Quem já teve a oportunidade de plantar algo, pelo menos se você não teve ainda a oportunidade, faz uma experiência com o caroço de feijão na terra, que você vai ver como que todas as coisas acontecem no tempo certo. Se você colocar o caroço de feijão aqui, ele vai ser feijão. Mas se você coloca ele na terra, ele sabe que ele precisa aguar, né? Ele sabe que ele precisa virar uma planta. E assim é com aquele homem. E outro exemplo, né? Os animais, né? Não há um treinamento, mas o animal sabe direitinho como ele vai caçar comida, né? Um pintinho, mesmo que ele esteja sem a mãe, ele sabe como ele cata a comida, como que ele cisca, o que ele pode comer, o que ele não pode. Você não dá uma comida a um animal e ele come, né? Eu vejo o Mateus de vez em quando, fica curioso, pai, mas e se for veneno, tal coisa assim, ele não vai comer, meu filho, ele sabe. Olha que coisa. Quem ensinou, quem mostrou? Mas ali dentro dele, ele sabe, pelos instintos que Deus colocou dentro dele, o que é que ele precisa fazer. E assim como o nosso irmão trouxe nessa mensagem, como Mardoqueu soube o propósito de Deus na vida dele, eu e você saberemos os propósitos que Deus tem para a nossa vida no momento oportuno. É por isso que o Senhor é maravilhoso. Sempre. Nós não temos dúvida disso, mas nós precisamos falar, né? Não é pela igreja lotada que se revela a grandeza desse Deus, como naquele momento, por uma pessoa, várias mulheres ali, uma mulher que rejeitou o rei e foi também rejeitada, deu lugar para uma mulher ser destacada, a Esther, para um homem judeu ser destacado entre muitos outros, Mardoqueu, para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Coisas aconteceram com vida de familiares nossos, de amigos nossos, e Cristo nos concedeu a grande bênção de hoje podemos chegar a Ele. Jesus não se preocupava com as multidões, embora Ele tenha pregado para multidões, mas Ele também pregou para uma mulher, pregou para um sacerdote, pregou para um homem da lei. Então é isso, não importa quantas pessoas temos aqui, importa que Deus está falando para mim e para você de uma forma nítida. Então que nós possamos receber aí, ainda que muitas vezes tenhamos dúvidas, tenhamos dificuldades, temos falado aqui nos últimos cultos, né? Todas as pessoas falam, a gente sabe que ali fora nós teremos tribulação, durante a semana poderemos ter tribulação, mas em nenhuma delas você está sozinho.
Em nenhuma delas nós ficamos sozinhos. Depois que passa, que a gente olha para trás, a gente vê o desembolar das coisas, o cuidado de Deus. E tenho certeza que Esther viu esse cuidado, Mordecai viu, o povo judeu viu. Porque se não fosse aquela mulher, aquele homem que estava ligado nos propósitos de Deus, Ele disse uma coisa muito interessante aí na leitura que o nosso irmão trouxe para nós. Deus vai libertar o povo judeu de uma forma ou de outra. Mas a sua família pode ser, se você rejeitar, se você não ouvir, a sua família vai ser apagada da terra. Então, irmãos, sejamos atentos para isso. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, o Senhor vai abençoar outros depois de nós. Mas se eu não ouvir, a minha vida, a minha família, os propósitos que Deus tem através de mim, poderão ficar prejudicados. Então não deixemos as tribulações, os problemas, as dificuldades, que elas sempre estarão diante de nós, nos apagar a nossa força, a nossa motivação. Deus está conosco. Muito obrigado, Diácono Amarildo, nosso amado irmão, por essa mensagem nesta manhã, essa mensagem de motivação, essa mensagem de fé para as nossas vidas, para que nós possamos ser alimentados nesta semana com a força que vem de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós aí nessa manhã. Para que fomos escolhidos? Eu tiro para nós aí essa pergunta que o nosso irmão fez. Para que você foi escolhido, para que eu fui escolhido, que possamos executar com habilidades que Deus já nos deu a missão para a qual Ele nos escolheu. Graças a Deus, que Deus abençoe esta palavra nesta manhã, para que fique guardada aí no nosso coração. Deus seja louvado. Amém? Vamos nesta hora também estar convidando nossos irmãos e irmãs para continuar esse momento de louvor, de adoração, com as suas ofertas, sua oferta de amor, aquela oferta que o Senhor tem colocado no seu coração, aquela que você tem trazido com alegria, esta que tem abençoado essa comunidade. Glória a Jesus! Abençoado para nós podermos executar os propósitos de Deus através dessa porta aberta, que através de fragmentos dessa palavra tem alcançado vidas. Temos alcançado vidas aí com certeza pelas audições aí dos nossos que nós temos colocado na rede social, pela mensagem aqui falada, né? A gente vê que tem crescido as visualizações, a gente tem fortalecido para a gente poder falar com aqueles que estão à nossa volta. Nós não estamos trabalhando em vão. A sua oferta tem sido ricamente abençoadora desse local, né? E nós tivemos aí essa semana, né? Eu acho que já era algo que Deus estava trabalhando. É isso que a gente tem que ficar atento, né? A gente tentou de um jeito, não foi para ser. Tentamos de outro, também não foi. Então, a gente sabe que o Senhor quer algo aí através dessas nossas confraternizações. Eu costumo dizer, eu entendi que a nossa confraternização, quem dera fosse aí 180 dias, né, irmão? Oh, aleluia! Ia ser maravilhoso também. Mas eu entendi, amém? Eu entendi que os nossos momentos de confraternização são evangelísticos. Se você olhar para trás, desde os primeiros momentos, assim, desde os primeiros momentos da nossa igreja, a gente sempre fez alguma coisinha, né? Já fizemos churrasco aqui, depois os irmãos tiveram que aguentar aquele cheiro aí nos outros cultos. Já fizemos encontros maravilhosos, sempre, né, grandes bênçãos, os nossos retiros, né? E a cada momento que nós temos junto, fortalece o nosso vínculo. Alguém chega novo para o nosso meio, né? Então Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos fortalecendo esse vínculo entre nós e com certeza nós estamos aí como brasas, né? Como brasa, como é que chama aquela? Fogozão, né? De verdade, né? Ó, aquela que ali, né? Isso aí, só para os irmãos lembrar que no retiro, né, nós tínhamos ali o pessoal achou que o problema era o como é que chama? O carvão, né? Que aí eu quero trazer o exemplo do carvão, porque o carvão é isso, né? Quem já acendeu a churrasqueira sabe como é que é. Dá um trabalhinho inicial,
mas aí você pega uma brasinha, quando você aprende o segredo, você pega ali um montinho, taca fogo ali e depois espalha, o negócio avança, que é o nosso trabalho aqui, cada um de nós. Vamos ser bênção lá no nosso trabalho, vamos ser bênção lá onde Deus nos colocou, cumprindo aí essa mensagem. Mas aqui eu estou lembrando aqui desse exemplo, porque no nosso último retiro, o homem que estava lá colocando fogo na brasa, né, estava usando um álcool que deram para ele lá, que só tinha água, né? Era mais água do que álcool. Uma pessoa levou isso aí para ele lá. E ele julgava, em vez de fogo acender, o fogo apagava. Até que nós descobrimos qual que era o motivo, né? Então o fogo, para acender, ele precisa aliás, o carvão para acender, ele precisa de um fogo verdadeiro. Se for fogo estranho, não vai não, né, irmão? Se não tem experiência, não entra não. Então é isso aí. Deus é bom, né, irmão? O tempo todo. Então vamos louvar ao Senhor com as nossas ofertas. Nossa irmã Cláudia vai estar louvando, que nós possamos contribuir. E aí nós vamos conversar se nós vamos para o próximo domingo. Nosso irmão disse que faz o arroz. Amém? Então nós já estamos bem. Glória a Deus. Aleluia. Arroz já temos. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus por tudo. Tudo que Deus faz é bom, irmãos. Glória a Deus. Oh, Deus bom, nós agradecemos muito, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Sempre te agradeceremos, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por
Deus, aleluia, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, dia após dia, Pai. Ó Senhor, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, pelas nossas vidas, Pai. Pelos livramentos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós te louvamos por nos fazer diferentes, Pai. Ah, Senhor, por nos fazer filhos teu, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos então dar graças aí por esta oferta, né? Glória a Jesus. E logo em seguida, né, um breve comentário, estaremos dando encerramento no culto de hoje, né? Pai querido, nesta manhã eu te dou graças, Senhor, por essas ofertas, essa oferta de amor que tem feito parte da adoração nessa comunidade. Por isso, meu Deus, a alegria, Senhor Deus, das ofertas, ó Pai, tem trazido, Senhor Deus, provisão nesta casa, meu Pai, essa casa que é para a Tua glória e assim continuará sendo, onde nós nos abrimos, ó Deus, para fazer a Sua obra e para, Senhor Jesus, sermos casa do pão, o pão que desce do céu, que é o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e abençoamos cada vida no nome de Jesus, para que continue, Senhor Deus, recebendo a provisão do Senhor, para que podemos, ó Deus, continuarmos contribuindo na sua obra em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, assim, como eu disse, a gente viu aí, né, da dificuldade aí dessa semana. Alguns irmãos já tinham me falado, os jovens que iam fazer prova, né? A Luísa também disse que estaria trabalhando, e aí também houve esse acontecimento. Então a gente vê que Deus, ele tem que ir encaminhando, a gente precisa ouvir, né? E realmente é desejo nosso que a gente esteja junto, né? O irmão até deu ideia ali, quem sabe se no dia 18 os irmãos estão trabalhando, como que está? Os que estão aqui presentes. Estão todo mundo livre? Vai trabalhar o dia inteiro? De 10, então você vai sair para 10 às 4, né? E tem, depois para frente, como é que tá? Isso depois do Natal? Depois do Natal já é o 31, né? Hein? Dia 17 também, é porque é horário do comércio, né? É do comércio. Esse final de ano ele é mais complexo para a gente estar todos juntos, né? É ruim isso. Aí como é que nós fazíamos, né? A gente gosta de ter todos os irmãos juntos para a gente poder estar aí realmente fazendo, né, esse momento de alegria, Eu acho que a gente podia deixar esse ano para janeiro, então, né? Sugestão. Ou até a noite, né? De repente. Isso, que é em janeiro, esse ano. Amém. Não, a nossa conversação não tem a ver com o Natal especificamente. Então, concordo com a irmã. Então, acho que, né? Vamos, então, cuidar que aí vamos fazer uma diferença esse ano. E aí, então, de repente, no domingo, de qualquer maneira, a gente dá sequência com as ofertas que a gente faz aqui da igreja, né? E a gente faz a confraternização mesmo, a reunião de confraternização para frente, né? Então, no domingo a gente reúne, né? A gente traz os brindes dos irmãos e vamos fazer, porque a gente precisa. Tem 2 anos que a gente não faz nada, que a gente não reúne. Alguém já tinha comentado realmente de janeiro, acho que é mais gostoso, né? Todos vão estar juntos aí. Amém? Vamos assim. Mas aí os irmãos prepara que janeiro não haverá falha. É bom que dá para o irmão arrumar, e a gente faz na granja mesmo. No meio de sapinhos lá, né, Vanessa? Ei, Glória! O Senhor fez a criação, ô Glória! Irmãos, agradecer vocês pelas orações, tá? A Vanessa realmente teve aí um probleminha
Domingo ela estava passando um pouquinho de mal, mas assim, ela estava, né, até fez o louvor, estava controlado, mas da segunda a gente chegou aí buscar um recurso, foi liberado lá, e na terça a coisa esteve bem séria mesmo, por isso que ela teve que ficar monitorada. Mas ela está bem realmente, tá, irmãos? Não, às vezes as pessoas, a gente fala, às vezes monitoradas, as pessoas acham que... Eu sempre falo com as pessoas, quando está no hospital é um cuidado, né? Você vê que a gente tem a parábola ali, que Jesus conta daquele homem que estava caído ao caminho e levou ele para a enfermaria, para ser cuidado. Então, o hospital é um lugar de cuidados, né? Já no tempo de Cristo, não tinha esse nome, né? Talvez, mas já era um lugar onde se cuidava de pessoas, já havia um lugar onde se cuidava de pessoas. Mas está ali mesmo para um monitoramento que nós humanos, né, irmãos, sabe? A nossa irmã que já passou, alguns irmãos que já passaram aqui, sabe que se a gente não tiver alguém tomando conta, faz arte, né, irmã? Então, é bom. Mas, em nome do Senhor Jesus, agora à tarde, deve receber alta lá para o quarto de saída, e amanhã, em nome de Jesus, vai estar em casa. Ela está bem de verdade, já está sendo monitorada, já não está mais com remédios na veia, nem nada. E, se Deus quiser, isso vai ser uma lição para a gente ficar mais atento. E, aproveitando isso que vinha no meu coração, aí os irmãos, orientar os irmãos, né? Nós, me incluindo, vamos ficar atentos. Se a gente hoje tem condições, né, da medicina, de fazer um exame, né, os irmãos e irmãs acima de 200, vão fazer exame de sangue, vão fazer um exame para ver o coração, de esteira, tá? Os irmãos tiveram a oportunidade, vamos fazer um periódico aí para... Não é o periódico de trabalho, não. Eu já fiz o periódico de trabalho. Não é esse, não. Estou falando um check-up. Eu não quero ir no médico. Você pode chegar eu já fiz isso, você pode chegar no laboratório, a maioria deles tem um pacote, um custozinho barato, 10 a 15 reais, dependendo do que você quer, que já faz aquele check-up. Se você vê ali, porque dá para a gente ter uma ideia, porque já vem os parâmetros, que tem um índice ali alterado, vai lá, procura o médico, e aí faz um tratamento maior, mas não deixa não, vamos me incluindo, tá, irmãos? Que a gente sabe que a gente fica só na correria, mas é importante, né? Para a gente não ser pego de surpresa, porque muitas vezes, a gente sabe que ninguém morre de véspera, como diz o ditado, né? Mas às vezes a gente não cuida, e aí eu vou aproveitar a palavra que o irmão trouxe ali, porque aí me veio aqui na mente, como que Deus vai falando com a gente no momento, né? Se você não der ouvido, o Senhor vai continuar abençoando, mas a sua semente pode ser tirada da terra. Então o cuidado cabe a nós, para essa casa que Deus fez, que somos nós. Então, graças a Deus, quando nós temos a oportunidade de cuidar a tempo, graças a Deus, mas às vezes, né, nós podemos ser surpreendidos com algo mais complexo. Em nome de Jesus. E agradeço a oração dos irmãos, eu sei que a igreja tem orado, porque a gente via ali, né, o resultado dia a dia, e é muito gostoso a gente ser amado, a gente receber orações, e é por isso que nós precisamos desse momento comunidade, para isso. Porque quando nós nos reunimos, o poder de Deus é ampliado na nossa vida e os resultados vêm. Amém? E aí, principalmente nós que temos, né, nossas crianças, nossos sucessores, pessoas que amamos, né? Vocês têm a igreja, não tem filho, mas tem amados, tem pessoas em volta, né? Tem sobrinhos, né? Então, vamos cuidar, em nome de Jesus. Vamos orar então, pedir ao nosso irmão Amarildo que venha orar, encerrando esse trabalho e deixando para nós a bênção de Deus. Que Deus abençoe, meu amado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, digno és de receber todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós encerramos um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, ó Deus. Nós Te entregamos esse culto nas Tuas mãos, ó Deus. Esperamos que o Senhor tenha se agradado dele, ó Deus, porque nós nos agradamos de Ti, Senhor. Que o Senhor receba ele, ó Deus. Que o Senhor receba as nossas vidas, ó Deus, e nos guarde durante essa semana, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Nós sabemos que as pedras para tropeçar são muitas, ó Deus, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco para nos apoiar, ó Deus.
Deus. Que o Senhor é a mão que nos levanta quando nós tropeçamos, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco nessa semana, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Que o Senhor nos edifique, ó Deus. Que nós possamos ser luz onde nós possamos ir, ó Pai. E que nós possamos levar o Teu Evangelho àqueles que precisam, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que não vieram novamente, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus, tratando com eles, ó Deus, mexendo nos corações, ó Deus, abençoando as vidas, ó Deus, aqueles que não vieram porque estavam enfermos, ó Deus, curando, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, e te entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, despede-nos em paz, Senhor. Amém, Senhor. Então, irmão, estende suas mãos, amém? E recebe aí, ó, aliás, eu falo, receber, você já recebeu nessa oração, amém? Amém? Vamos tomar posse, glória a Jesus, né? Eu creio realmente nisso, né? Como eu digo para vocês, aquela ilustraçãozinha, né, que eu sempre uso, quando você vai lá na casa de um familiar que mora na roça, sempre tem uma coisinha boa, dá uma banana, dá uma laranja, então você já recebeu, mas às vezes na hora de sair, você sai correndo, deixa lá, né? Então não deixa não, agora é a hora da posse, toma posse, leva e abençoa a sua vida aí com essas bênçãos de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos em paz, amém.